A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Amém. Vocês que estão conosco em mais um culto, que o Senhor Jesus possa continuar falando ao teu coração e que Ele possa receber os cânticos, as orações, a palavra e que Ele seja o centro desse momento, desse culto. Não só desse momento, mas de todos os momentos da nossa vida. Amém. Que Ele continue sendo o centro em meio a essa tempestade aí da pandemia, em meio a essa quarentena. Muitos ainda estão em suas casas, né? E outros saindo para trabalhar. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando. E só nele nós podemos confiar. Não existe outro Deus que escute as nossas orações, outro Deus vivo, real, eterno. Então eu queria te convidar, né, que você faça um convite para quem está com você aí, para estar junto, orando nesse momento, cantando, cultuando ao Senhor. Né? Sejam muito bem-vindos os visitantes que estão participando conosco. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando. Né? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele esteja no controle das nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho. Toma, Senhor, esse culto para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos aqui reunidos, Pai, como igreja, como noiva do Cordeiro. Alguns aqui em Volta Redonda, outros em Resende, outros no Rio de Janeiro, no sul do país. Senhor, que seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Toma as nossas vidas, as nossas famílias, continue nos guardando, nos livrando, Senhor. E receba como incenso suave as Tuas narinas os nossos louvores, os nossos cânticos, a nossa oração, a nossa adoração. Que a palavra ache um lugar, Senhor, de repouso aos nossos corações e no nosso entendimento. Amém. Que o Teu Espírito possa afofar a terra do nosso coração, do nosso entendimento, para que a boa palavra, a boa semente da palavra possa ser plantada e crescer e dar fruto, Senhor, a 100 por 1, para a glória do Teu nome. Receba, Senhor, esse momento mais uma vez. Nós estamos Jesus. cultuando a Ti, Amém, Senhor. prestando culto a Ti, Senhor Jesus, pois Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador e nosso melhor amigo. Amém, Jesus. Toma, Senhor, as nossas vidas. Toma mesmo, Vai Deus. arrancando toda a ansiedade, vai arrancando toda a depressão, toda a angústia, Em nome de Jesus, ó Deus. todo desespero, Senhor, que nesse tempo tem tentado invadir a mente e o coração de cada um de nós. Tira, Senhor, e que possamos estar refugiados na Tua paz, naquela paz que excede todo o entendimento, e confiar em Ti, mesmo que falte, Senhor, alguma coisa, mesmo que falte, Senhor, nós podemos confiar que Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que nos abençoa, Tu és o Deus que nos guarda. É no nome de Jesus que nós oramos e queremos dedicar esse culto mais uma vez. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que está aí conosco, os nossos visitantes. Que o Espírito do Senhor possa visitar o teu coração, renovar a tua mente, o teu espírito, e que a Igreja do Senhor permaneça firme. Nós temos observado, através de algumas lives, né, de outras igrejas que fazem culto em outro momento, que não é o mesmo que o nosso, e a gente acaba assistindo alguns, a preocupação de alguns pastores, no retorno agora que algumas igrejas já fizeram, retorno do culto presencial, né, amor? E alguns pastores preocupados mesmo, porque alguns irmãos ficaram pelo caminho. Alguns irmãos que não estão na faixa de risco, estão com dificuldade de retornar ao templo, de retornar ao culto presencial. Alguns por receio ainda, mas alguns deles não estão em quarentena, estão circulando em outros ambientes, mas na igreja não. E isso é extremamente preocupante, porque o diabo, ele é aproveitador. Nem tudo ele gera, mas ele se vale das fragilidades que nos cercam, das circunstâncias que nos cercam,
para tentar matar, roubar e destruir. Só isso que ele sabe fazer. E essa quarentena, essa pandemia, foi necessária, né? A quarentena, para que a pandemia, à medida do possível, pudesse ser contornada, controlada de alguma forma. E o fato de ficar em casa, para aqueles que de alguma forma já tinham algumas limitações espirituais, se tornou uma fraqueza, né? E agora alguns cultos já estão retornando. E onde está o coração dessas ovelhas? Porque algumas delas não voltaram só ao templo, voltaram ao trabalho, voltaram a ir ao mercado, voltaram a ir na rua dar uma volta, mas ao templo não. Isso nós ainda não presenciamos na nossa igreja, porque ainda não voltamos com os cultos presenciais. Mas nós já temos orado pelo coração das ovelhas da Igreja Batista Betel, porque nós cremos que elas pertencem ao Senhor. E temos pedido ao bom pastor que guarde o teu coração e guarde a tua mente em Cristo. Nós não dependemos do templo para ser igreja, mas Davi, ele nos ensinou a amar o lugar onde nos reunimos para buscar ao Senhor. Na época dele, era primeiro num tabernáculo feito de pele de animais e de tecidos. E o coração dele desejou fazer um templo mais forte, mais bonito, para que ali estivesse a arca do Senhor e o povo pudesse estar ali ajuntado. E desde então, é hábito daqueles que servem ao Deus vivo se reunir, se congregar e como povo buscar a face do Senhor. Temos feito isso ainda pela internet, por cuidado com os nossos irmãos, mas retornaremos também. E ao retornarmos, a nossa oração é para que o teu coração tenha passado por essa provação como um coração fiel a Deus. Um coração que prioriza, acima de tudo, a presença dele. E que nenhuma ansiedade, nenhum medo, nenhum conformismo roube você daquilo que é essencial na tua vida e na minha vida, que é o nosso Deus. Todas as coisas nessa terra vão passar. O nosso emprego, a nossa casa, aquilo que nós achamos que é importante aqui, tudo isso vai passar. Mas aquele que estiver em Cristo, aquele que permanecer fiel, vai estar para sempre na presença dele. E é isso que é o mais importante na nossa vida. Então cuide do teu coração, cuide da tua mente, cuide da tua vida espiritual, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a cantar essa canção, Confiarei. Amém, Jesus. Glória a Deus. Da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, e que fala muito aos nossos corações nesse tempo de pandemia, de crise. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Amém, Jesus. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei no Senhor. Jesus. Minha esperança está nele, em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus, o teu Deus, cuida de ti. Amém. Glória a Cuida de mim. Deus. Amém? Amém, Jesus. Adore juntamente conosco aí na sua casa, no seu lar. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso maior tesouro. Tu és a essência da nossa vida, do nosso existir, do nosso respirar. Não há nada nessa terra mais importante, Senhor, do que a tua presença. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por ti? Eu não tenho que andar preocupado
cuidados e mares do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e mares do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado na promessa que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Você, durante esse tempo, né, esses 4 meses que nós estamos sem nos reunir lá na igreja, lá no templo, eu tenho certeza que cada um passou por situações diferentes, né, um do outro, mas todos foram provados, foram experimentados. E eu tenho certeza que você teve altos e baixos. Aquele momento primeiro de enfrentar a quarentena como um momento de descanso, né? Porque afinal de contas a gente vem de uma correria, de uma atividade assim, o mundo, né, muito corrido, e de repente todo mundo parou
né? O 90% da população parou. E aí, no primeiro momento, era um momento de descansar, de dormir, de estar com a família. E depois, aquela sensação de quando isso vai acabar. E nunca que acaba, né? Quando as coisas parecem que estão voltando ao normal, daqui a pouco a gente lê outra notícia aqui em Volta Redonda, por 2 vezes o comércio abriu e fechou novamente. Essa semana eu estava lendo uma reportagem que os Estados Unidos estão à beira de fechar novamente, porque vários estados aumentaram o número de contágio novamente. Então o mundo ainda está vivendo nessa suspensão, nessa incerteza. E muitos sentimentos nos tomam, né? Assim, momentos de muita esperança, outros momentos de tristeza, alguns momentos de choro. Mas hoje a gente olha para trás e enxerga esses 4 meses, sabendo que no momento, em cada um desses momentos, Deus esteve conosco cuidando de nós. Deus esteve ao nosso lado, suportando, dando suporte a essas várias fases que nós temos vivido nesse tempo. Que o Senhor possa visitar o teu coração, que o Senhor possa fortalecer o teu coração, que o Senhor possa suprir você em todas as necessidades físicas, materiais, espirituais e emocionais. Em nome de Jesus, e principalmente você, Igreja Batista Betel, não se furte, nem se permita ser roubado da oportunidade de fazer missões. Nós não estamos podendo trabalhar como todos os anos, mas para a glória de Deus, todos nós temos sido cuidados pelo Senhor. Até ontem mesmo o pastor estava conversando com um irmão da igreja e ele dizendo que em algum momento ele que participou para a confecção das cestas básicas que nós fizemos na igreja, em algum momento ele achou que ia precisar e chegou a pegar o telefone para ligar para o pastor e dizer que talvez precisasse, e de repente foi suprido, sabe? Ele deu testemunho de que uma outra família estava no mercado fazendo compra e Deus lembrou do nome dele na cabeça dessa família e eles chegaram lá com compras, porque Deus, ele está cuidando e ele tem cuidado do seu povo. E esse é mais um motivo para nós nos lembrarmos que existem missionários no campo que necessitam que nós não só os enviemos e oremos, mas que a gente também os sustente ofertando. Então a nossa oração hoje é que o teu coração e a tua fé esteja firmada no Senhor de tal forma que você oferte para missões. Nenhum dos cultos nesses 4 meses, nenhum de vocês, nem dos nossos visitantes nos ouviram falar de dízimos e ofertas para a igreja. Nós estamos falando agora de uma oferta que vai 100% para pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças que estão no campo missionário. O ano passado nós enviamos 50 e poucos mil reais, mas porque nós pudemos trabalhar para que isso acontecesse. Não existe nenhum irmão na nossa igreja rico que tira uma grande quantia de dinheiro para que esse valor seja possível, não. Nem nenhuma herança, né? Não. Alguns pastores, quando ficaram sabendo do valor, perguntam, né? Mas alguém deu um valor alto? Tinha alguém rico que vendeu um terreno e doou? Não, irmãos. A maior oferta foi menos de 2 mil reais. Então, para chegar a 50 e poucos mil reais, foi o trabalho de cada ovelha, vendendo bolo, vendendo almoço, trabalhando no bazar, sabe, fazendo a sua oferta pessoal. Então, é o juntar das mãos, da disposição de corações que amam missões de verdade e que trabalham por missões. E esse ano isso não foi possível. Então, a única coisa que nós vamos fazer é mandar o nosso alvo pessoal, enviar a nossa oferta pessoal. E o nosso desejo é que o Senhor surpreenda você, como aconteceu na vida da Neide e do Ronaldo, né, que o pastor deu testemunho no domingo, irmãos. O áudio da Neide chorando, porque quem sabe do que está acontecendo, o Ronaldo ficou em casa, como o pastor ficou 2 meses, o Ronaldo ficou em casa também, voltou a trabalhar agora, então o salário cai muito. E a Neide, que trabalha com
a limpeza de academias, de casas, não estava podendo fazer, voltou no finalzinho de maio com alguns trabalhos. Então, eles não podiam tirar o dinheiro da oferta, mas ela sentou no coração dela o desejo, sabe? Ela colocou esse desejo diante de Deus. E no domingo, no sábado ou no domingo, né? Foi uma pessoa na casa dela e quando foi embora estava lá o envelope com a oferta da Neide, do Ronaldo e do Miguel. E ela chorando porque Deus conhece o coração daquele que não está apegado a dinheiro e nem usa dinheiro como pretexto, sabe, para alcançar coisas espirituais ou negociar ou acharcar outras pessoas. Não. Nós precisamos do dinheiro porque os missionários precisam comer, vestir, cuidar dos seus filhos, tomar remédio, como todos nós. Mas o mais importante é que a gente se coloque à disposição para Deus e o milagre vem dele. Assim como aconteceu na vida da Neide e do Ronaldo, pode acontecer na tua também. E mais do que isso, graças a Deus, a maioria dos irmãos da nossa igreja não tiveram seus salários reduzidos, não perderam seus empregos. Então pense bem onde está o teu coração nesse tempo. Que você não se deixe tomar por essa ansiedade, por essas águas turbulentas, mas que os teus olhos estejam fixados no autor e consumador da tua fé. Aquele que te pega pela mão e te faz andar sobre as águas, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia,
Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu alvor. Eu fico imaginando, irmãos, os apóstolos ali dentro daquele barquinho, porque esse cântico fala exclusivamente de Pedro andando sobre as águas. E eu fico imaginando o olhar daqueles homens, 11 homens, né? 12 com Pedro que estava fora do barco, mas 11 homens dentro do barco olhando para Pedro, incrédulos, e Pedro andando sobre as águas. E o momento que Pedro fraquejou, ele veio e submergiu, e aí ele pede: Senhor, salva-me. E aí é esse cântico que nós cantamos. Mesmo se o mar vier te submergir, a mão forte do Senhor, amém, Jesus, ela te traz à tona para respirar e te faz andar sobre as águas. Amém. 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 Que o Senhor continue te abençoando e que essa palavra possa ser semente fértil plantada no teu coração. Amém. Amém. Você precisa falar do encontro dos homens. Mudou. Irmãos, nosso encontro dos homens tem acontecido nas quintas-feiras. E devido a essa pandemia, devido a essa loucura que o mundo está vivendo, né? Muitas pessoas estão trabalhando em horários diferentes. E o nosso irmão Ronaldo, que é o líder dos homens da Igreja Batista Betel, ele também entrou nesses horários diferenciados aí. Então, eu estava ligando para ele, ligou para mim ontem e perguntou: pastor, como que a gente vai fazer? Porque eu vou trabalhar de manhã até 1h e depois de 18 horas até as 21, a semana toda. E no sábado ainda tem de manhã até 1h, até as 13 horas da tarde. E aí a gente, pensando aqui, né, rápido, a gente deu a sugestão de trabalhar, de nos encontrarmos no sábado, às 19 horas. Vai ser bom para ele, porque ele vai continuar sendo participante, né, do nosso encontro, como líder dos homens. Vai ser bom para os irmãos que não conseguem estar conosco devido à própria faculdade, o seminário, no caso do nosso irmão William, né, esposo da Tati. Ele quer participar conosco, mas ele está fazendo prova, ele está nos afazeres do seminário, e no sábado é um dia que não tem aula no seminário, então vai facilitar. Alguns outros irmãos que não têm nada tão importante para fazer no sábado à noite, vai ter algo importante agora. É o encontro dos homens. Então, às 19 horas. Eu queria te convidar para participar. Esposa que está aí, dá uma cutucada no seu marido e fala: vai ter encontro hoje, sábado, 19 horas. A gente está tendo encontros, irmãos, e nos últimos encontros que nós tivemos, no último encontro que a gente tivemos, na quinta-feira, teve 3 visitantes, sendo que um deles lá do sul, do Rio Grande do Sul, que é o Abner, do Rio de Janeiro, que é o Joel, e a netinha da irmã Mafalda. E a netinha da irmã Mafalda, Giovana, que não perde também. E detalhe, o encontro é o encontro dos homens, mas a irmã Mafalda não perde nenhum. É verdade. Nenhum encontro. Apoiando os homens. E irmão Zé tá do lado dela ali, juntamente com ela. Vera também, do irmão Maurílio, a irmã né? Vera do irmão Maurílio apoiando, a irmã Vera do irmão Antônio também sempre aparece no encontro. Então, assim, é um encontro dos homens, mas não é restrito aos homens, né? Então, convide o seu esposo para participar. Se ele, por um acaso, está fazendo alguma coisa ou está
não está fazendo nada, está vendo um filme, alguma coisa assim, convide ele, fala, ó, vai ter um encontro dos homens. O pastor pediu para convidar você. Então convide para ele participar às 19 horas no sábado, tá bom? Vai ser bênção de Deus, que o Senhor continue falando conosco e falando aos nossos corações e contigo também. Ora para mim. Ai, nossa, quase que eu fui no meu olho. Irmãos, a paz mais uma vez. Domingo o pastor estava fazendo culto. Nem assisti o culto todo, eu não consegui, porque eu fiquei a maior parte deitada lá no quarto. Eu não sei se foi alguma coisa que eu comi, mas eu me senti muito mal no domingo. Mas Deus abençoou muito, o culto foi uma bênção, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue fortalecendo os nossos corações, que o Senhor continue guardando as nossas vidas. Foi o aniversário da irmã Mafalda, né, irmã Mafalda? A irmã Mafalda pegou no meu pé, meu Deus do céu, que eu tinha que ficar doente no dia do aniversário dela. Pois é, irmãos, é assim que acontece. A gente não consegue prever, né? Mas Deus vai dando graça. Todos os irmãos são muito queridos. Graças a Deus. Aos nossos visitantes, viu? É muito bom que você esteja conosco. Nós esperamos que, de alguma forma, seja um tempo abençoador para a tua vida também. A cada ovelha do rebanho do Senhor ali na Igreja Batista Betel, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor preserve você, que o Senhor proteja você, esteja como proteção à roda da tua casa, do teu coração e da tua mente, em nome de Jesus. Eu quero ler com você o verso 1 somente, do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que diz assim: E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num lugar certo, ou num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos orar. Senhor, te damos graças. Te damos graças porque o Senhor foi tão cuidadoso conosco, inspirando homens tão simples, ó Deus, a deixar registrado aquilo que estava acontecendo ao longo do relacionamento da humanidade contigo, para que nós pudéssemos aprender com os acertos e com os erros, e aprender com a tua lei, Senhor, a buscar a tua face, a nos aproximar de ti. Nesse momento, ajuda-nos através da tua palavra a ouvir a tua voz. Quebra dentro de nós, Espírito de Deus, toda e qualquer resistência colocada por vozes, por desânimo, por ansiedade ou por qualquer atuação maligna. Dá-nos que tenhamos ouvidos aguçados, corações abertos, mentes receptivas, para ouvir a tua voz e nos orientar e nos alimentar dela. Para a glória do teu nome é que oramos, dando graças, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo aqui, irmãos, ele precede a oração que acho que grande parte da população mundial conhece, que é a oração que Jesus ensina aos seus discípulos. O que está acontecendo aqui é que Jesus ele está fazendo algo que para ele era comum, se retirar para orar. E você percebe que Jesus ele faz isso em diversas ocasiões, em diversos momentos, principalmente quando ele estava ou enfrentando uma grande dificuldade ou vivendo uma manifestação de milagre que atraía as multidões. Porque Jesus ele sabia que o que ele estava fazendo ali era glorificar o Pai, era manifestar a vontade do Pai, era refletir a vontade do Pai. E ele precisava manter-se em comunhão com o Pai em oração, para que o seu coração, a sua mente humana, porque Jesus se tornou 100% humano,
ficassem sendo o tempo todo alimentados pela força de Deus, pelo propósito de Deus. Se Jesus dependeu disso, irmãos, imagina eu e você. Então eu quero falar com você hoje sobre oração, porque para enfrentarmos esse tempo, mais do que nunca, a gente precisa falar com Deus. E quando nós falamos de oração, nós não estamos falando de formas, nós não estamos falando de regras, porque estas não nos aproximam de Deus. Estas se tornam rituais religiosos que talvez até afaguem um pouco o nosso entendimento, né? Como algum tipo de penitência, quando as pessoas pecam e algumas delas buscam cumprir uma penitência, elas estão ali buscando aplacar a dor, aplacar a culpa, aplacar o peso do que fizeram. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é perdão, é reconciliação, é remissão. O evangelho fala de verdadeiro arrependimento. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia não coloca um ritual para que nós alcancemos a graça de Deus, porque o único ritual que precisava ser cumprido era que alguém santo, um cordeiro perfeito, fosse imolado, fosse entregue, fosse sacrificado. E isso já foi feito, que foi a entrega do nosso Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Então não há sacrifício, não há ritual que nos aproxime de Deus. O que nós precisamos fazer é ter um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração que quando peca se arrepende e que esse pecado seja uma exceção na nossa trajetória e não um hábito. Porque aquele que está em Cristo não peca. Aquele que está em Cristo não tem prazer no pecado. Quando e se ele pecar, ele rapidamente ele busca arrepender-se do seu pecado, do seu mau caminho e se converter e buscar a face do Senhor. E quando as situações e as dificuldades, elas se somatizam ao nosso redor, nós somos extremamente provados, porque mais do que nunca a natureza humana ela fica fortalecida. A natureza humana é egoísta, a natureza humana é medrosa, a natureza humana é facilmente condicionável. E quando as situações como uma pandemia, uma quarentena, ameaças econômicas, ameaça de doença, nos tomam, nós temos a tendência de migrar para esse comportamento ou essa defesa de buscar na nossa humanidade como nós vamos nos proteger, como nós vamos nos preservar. Mas é aí que o cristão mostra a sua diferença, ou deve mostrar a sua diferença. É aí que o cristão precisa se lembrar como Jesus fazia constantemente, de que estar ligado com Deus, estar em comunhão com o Pai, estar com a comunicação com Deus em dia, é extremamente necessário para que nenhum desses sentimentos, nenhum desses comportamentos nos tomem, nos dominem. E Jesus, ele fazia isso. Pastora, mas a senhora está dizendo que Jesus enfrentava, então, medos e situações e sentimentos como os nossos? Sim. Sim. Jesus, ele irou-se. Jesus, ele sentiu amargura. Ele sentiu tristeza. Ele sentiu dor. Mas por que Jesus não pecou apesar de sentir tudo isso? Exatamente porque ele mantinha o seu elo de comunicação, de ligação com o Pai em dia, que é a oração. E é por isso que eu comecei dizendo que não estou falando aqui de formato, que você precisa estar no monte ou dentro do teu quarto ou dentro do templo, sentado de joelho ou em pé ou de rosto no pó, não. Tudo isso será válido se primeiro o teu coração for levado por uma decisão e não por um sentimento ou uma vontade. Porque às vezes você não está com vontade de orar. Às vezes você não está sentindo vontade de orar, muito pelo contrário. Você está às vezes querendo
Sabe, que o dia passe, que a noite chegue, que o outro dia nem amanheça. As pessoas estão na internet dizendo que podia ligar um botão e pular o ano de 2020. Porque nós temos dificuldade de passar por processos que são difíceis. Mas Jesus, ele enfrentou todo o processo que ele precisou viver na terra. E ele não vai nos isentar de passar pelos nossos. A grande questão é o que a gente pode aprender dele. E os discípulos, sabendo que não estavam orando, não estavam buscando, não estavam se posicionando efetivamente nessa comunicação com o Pai, eles começaram a observar Jesus e disseram: Senhor, então nos ensina a orar. E Jesus fez ali uma oração simples para que eles entendessem que não se trata de formato, e algumas pessoas pegam essa oração e ficam repetindo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Isso não funciona, irmãos. Não funciona. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era: olha, quando vocês entrarem na presença dele, primeiro, se coloquem como filhos. Se relacionem com Deus como um pai de amor, e não qualquer pai. Porque muitos de nós temos frustrações com o pai, com a mãe, com a pessoa que nos criou. Mas como um pai de amor, um pai que tem prazer em te abençoar, em te ouvir, em te dar o ombro, em te consolar, inclusive em te corrigir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, entrar na presença dele reconhecendo quem ele é. Reconhecendo que aquilo que está fluindo dentro de você não está dando conta do que você está enfrentando, e por isso você precisa que o reino dele venha até você. Que aquilo que é dele, que é paz, que é socorro, que é graça, venha sobre a tua vida e se manifeste sobre a tua vida. A oração, ela precisa ser um ato verdadeiro diante de Deus. Pode ser a coisa mais simples. John Bunyan, ele disse o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Por que isso, pastora? Por que John Bunyan disse isso? Que é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. Porque quando nós repetimos alguma coisa que nós aprendemos costumeiramente, muitas vezes se tornam palavras sem um coração, sem uma verdade, sem você estar implicado naquilo que você está falando. E qual de nós não pode fazer o Pai Nosso quase que no automático, né? Mas quando você ora, quando você coloca o teu coração a orar, às vezes não saem nem palavras. Eu tenho certeza que você aí do outro lado já passou por isso, e talvez nessa quarentena, assim como eu, tenha passado por isso várias vezes. De estar com o coração, mas não ter palavras. E essa oração é que chega diante de Deus. Porque às vezes eu tenho 1000 palavras, mas elas saíram só daqui. Daquilo que eu aprendi com os meus pastores, daquilo que eu aprendi com aquele intercessor que sabe orar bonito, sabe? Daquilo que eu vi alguém usando e achei muito, muito bacana de falar. Mas não é isso que toca o coração do Pai, não é isso que mantém a nossa ligação, a nossa comunhão com Deus. Então, o que é que precisa orientar a nossa oração para que ela seja eficaz? Hebreus, capítulo 11, verso 6, nos ensina que primeiro a gente precisa reconhecer que Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Que ele é um pai bondoso. Um pai bom. Porque existem pais maus, irmãos. Pais que abandonaram os filhos, que violentaram os filhos, sabe? Que agrediram os filhos de maneiras terríveis. Mas nós precisamos chegar diante dele crendo que ele é abençoador e galardoador daqueles que o buscam. Mas nós precisamos fazer isso com fé, tendo a certeza.
O mesmo capítulo diz assim no verso 6, parte A, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Precisa chegar diante dele, mesmo sem ver, mesmo sem ter um objeto que fique diante de nós para nos inspirar, mas fechar os nossos olhos ou com os olhos abertos mesmo, né? Muitas vezes a gente ora de olhos abertos, mas com o nosso coração e a nossa mente, crendo que Deus existe e que essa certeza nos aproxima dele e essa certeza nos faz crer de que ele tem prazer em nos abençoar. Então a gente precisa chegar diante dele, crendo que ele existe e que ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. A oração é esse elo de ligação, de comunhão entre nós e o nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Como, irmãos? Sentado? Em pé, com o rosto no pó, no monte, dentro do quarto? Não. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode não ter palavra nenhuma. Pode ser uma oração como aquela de Ana. Oh, meu Deus! Que Eli não estava entendendo nada, achou até que aquela mulher estava embriagada, mas ali estava posto um coração totalmente entregue ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque a oração, o que ela faz dentro de nós? A oração, ela tira do centro dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos aquilo que estava nos minando, sabe? Quando nós temos uma situação na nossa vida, a gente tira os olhos de Deus e coloca naquela situação. A gente tira os olhos do Senhor e coloca naquela tempestade, coloca naquele desemprego, coloca naquela enfermidade, coloca naquela luta familiar. E aquilo ali vira, sabe, um buraco onde a gente cai e parece que não tem fim. Mas quando a gente ora, os nossos olhos, nossos sentimentos, nossos pensamentos são tirados desse lugar e são fixados no Senhor. São fixados em Deus e na certeza de que Ele está pronto a nos socorrer. E mais, quando nós oramos, nós precisamos ter a certeza de que a oração que nós fazemos não será completa se o Espírito não nos ajudar. Porque a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos ajuda naquilo que é falha nas nossas orações. Aquilo que nós estamos equivocados. Porque às vezes nós oramos com tanta convicção em alguma coisa, mas estamos equivocados. E o Espírito Santo, que conhece todo o nosso ser, conhece o nosso amanhã, ele intercede por nós naquele momento. Nós precisamos orar com perseverança. Sabe, às vezes a pessoa ora 1 mês, 2 meses, 3 meses, cansei, pastora. Não vou orar mais, ainda usa o pretexto de entreguei para Deus. Não entregou para Deus, irmãos. Só se cansou. Se cansou porque a gente é imediatista, a gente quer resposta logo e quando demora a gente não gosta. A verdade é essa. A verdade é essa, a gente não gosta de resposta demorada. O próprio salmista diz que a resposta demorada enfraquece o coração, enfraquece a esperança. Mas a resposta chegada, a resposta dada, é vida para os nossos ossos. Então não é da nossa natureza gostar de esperar, não. Então às vezes a gente para. Mas eu quero dizer para você que um dos princípios que regem a oração é a perseverança. É você persistir em orar. E se você estiver orando equivocadamente, fala com Deus. Deus, se eu estiver errado, me mostra outra direção para orar. Intercede por mim, Espírito. Porque eu quero perseverar em oração, eu quero perseverar na minha comunhão contigo. Eu não quero que essa situação me roube de ti.
Mais do que orar para ter uma resposta de alguma situação, é orar para que a tua ligação e a tua comunhão com Deus esteja estreitada. Nicholson, ele disse o seguinte: o cristão nunca deve permitir que o adversário derrube, a não ser que seja de joelhos. Olha que interessante. Você já passou por isso? Do diabo olhar para você, ver você de joelhos e pensar: agora eu derrubei. Agora ela vai cair. Agora ele vai cair. Mas ele não sabia que o crente de joelho é mais forte do que o crente de pé. Porque o crente de joelhos, e aqui, irmãos, é uma metáfora. O crente de joelhos é o crente rendido diante de Deus e não diante de Satanás. A nossa rendição é só na presença dele. E quando nós nos rendemos diante do Senhor, nós nos revestimos e recebemos autoridade para resistir ao diabo, e ele tem que fugir de diante da tua vida. Aleluia. Spurgeon disse que a oração é o marca-passo da igreja. Como é que está a tua vida de oração nesse tempo? Você está esperando voltar à consagração? Você está esperando voltar aos cultos na igreja? Não. A tua comunhão com Deus é um cuidado que você precisa ter. Nós oramos por você constantemente, não só nos clamores. Às vezes o pastor já orou aqui no clamor e a gente vai orar de novo na cama lá para dormir, e o pastor ora tudo de novo pela igreja. Eu fico às vezes até escutando a oração dele, pensando: meu Deus, mas já orou tudo da igreja lá, era para orar pelas coisas de casa e ele ora tudo de novo. Então nós temos orado por você constantemente, mas esse elo de ligação, lembra de Jesus? Jesus, irmãos, que era Deus na terra, ele se retirava, ele se afastava, ele ia para o monte, ele ia para o canto para orar, para manter essa comunhão. Eu já vou terminar, faltam 3 minutos, né? Mas, pastor, então por que as minhas orações estão frustradas? Por que eu tenho a impressão que as minhas orações são frustradas? Eu quero pontuar com você rapidamente algumas situações que podem estar te levando a viver uma vida de oração frustrada. Falta de perdão. Marcos 11, 25 e 26. Diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não poderá perdoar as vossas ofensas. Irmãos, olha que sério isso aqui. Olha que sério. Quando você está orando, mas existe uma situação na tua vida, no teu coração contra alguém, e você não perdoou, você vai viver uma vida de oração frustrada. É a Bíblia que está dizendo. Porque como é que você vai falar com Deus, onde você vai buscar as misericórdias, o perdão de Deus, mas você não liberou isso? Você não vai receber, você não vai alcançar. Outra coisa, Lucas 6, 28. Incapacidade de orar pelos inimigos. Você ora pelos seus parentes, pelos seus amigos, pela tua igreja, pelos teus pastores, pelos seus vizinhos, mas por aquela pessoa que te fez mal, você não consegue orar. Por aquela pessoa que te ofendeu, por aquela pessoa que te caluniou, que mentiu contra você, você não consegue orar. E aí você vai viver uma vida de oração frustrada. Porque foi o próprio Jesus, em Lucas capítulo 6, verso 28, que ensinou aos discípulos que nós precisaríamos abençoar os nossos inimigos. E como que a gente faz isso? A gente não ora para buscar as bênçãos de Deus para a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja? É orando. Então, quando a gente está orando, a gente precisa abençoar e orar pelos nossos inimigos. Mas o nosso coração deseja isso? Pois é. Terminou aí? Terceiro ponto.
Acho que vai ter que voltar, né? Tem mais 2 pontos que eu queria fazer. Vê aqui, Felipe, por favor. Desonra no relacionamento conjugal pode estar trazendo uma vida de oração frustrada. É isso mesmo, e essa palavra é principalmente para os homens. Porque 1 de Pedro 3, capítulo 3, verso 7, diz que se você tratar a tua mulher com desonra em todos os aspectos, principalmente no leito conjugal, as suas orações não serão ouvidas. Então reflita nisso. E Provérbios 28, 9, para terminar. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Então, alguns pontos que nos levam a ter uma vida de oração frustrada. Mas se você preservar a lei do Senhor no teu coração, as suas orações estão depositadas diante do Pai. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos voltar daqui a pouquinho.